Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia. Espero que estejam todos bem, de saúde. Vamos então continuar a falar do nosso livro. Diz assim: se nos aconselharmos com as nossas dúvidas e os nossos temores, ou tentarmos solucionar tudo o que não podemos ver claramente, antes de termos fé, as perplexidades apenas aumentarão e se aprofundarão. Mas se formos a Deus sentindo-nos impotentes e dependentes, como somos na verdade, e com humildade e confiança tornar-nos conhecidas as nossas necessidades àquele cujo conhecimento é infinito, que vê tudo na criação e que governa tudo pela sua vontade e palavra, Ele pode e quer atender ao nosso clamor e fará brilhar luz no nosso coração. Mediante a oração sincera, somos colocados em união com a mente do infinito. Podemos não ter evidência alguma notável na ocasião de que a face do nosso Redentor está virada para nós com compaixão e amor. Mas isto é assim mesmo. Podemos não sentir o seu toque visível, mas a sua mão está sobre nós com amor e ternura. Quando nos aproximamos de Deus para lhe pedir misericórdia e bênçãos, deveríamos ter um espírito de amor e perdão no nosso próprio coração. Como podemos orar? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12. E não obstante condescendermos com um espírito imperdoador, se esperamos que as nossas próprias orações sejam ouvidas, devemos perdoar aos outros da mesma maneira e na mesma medida em que esperamos ser perdoados. Vamos lá ver esta situação. Não é só orarmos confiantes de que Deus nos ouve e que nos perdoa e com o coração contrito e verdadeiro. Se tu tiveres uma situação com um irmão teu, nunca Deus te pode perdoar as coisas a ti se tu não perdoares ao outro. Temos que ter um certo cuidado com isso. A lição da semana passada falava do perdão e falava na necessidade que as pessoas têm em por vezes não perdoar, não é? E ser difícil perdoar. Mas se eu quero que Deus me perdoe a mim as coisas, eu só posso fazer o mesmo com o próximo, não é? Se eu tenho uma aflição com alguém ou se alguma coisa ficou mal resolvida, nós temos que falar com o irmão e tentar resolver as coisas. Por vezes há pessoas que já aconteceu, não é? A dizerem que perdoam e depois não perdoam. Deus conhece o nosso coração, Deus sonda-nos claramente, sabe bem se nós perdoamos ou não. E depois as nossas situações não são perdoadas porque nós somos difíceis, somos orgulhosos, achamos que aquilo que a pessoa fez não tem perdão. Só Deus sabe o coração de cada um, mas quando nós aceitamos o perdão de alguém, nós supomos que a pessoa está a falar a verdade, não é? O resto é com Deus. Quando nos aproximamos de Deus peço desculpa, isso já está. A perseverança na oração é uma condição para receber. Devemos orar sempre se quisermos crescer na fé e na experiência. Devemos ser insistentes na oração. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Perseverar na oração e vigiar nela com a ação de graças. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Pedro exorta os crentes a serem sóbrios e vigiarem em oração. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Paulo instrui: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não, mas vós, amados, diz Judas, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Judas, capítulo 20 e 21. A oração incessante
é a união constante entre a pessoa e Deus, de maneira que a vida de Deus flui para a nossa vida e da nossa vida reflui pureza e santidade para Deus. Há necessidade de diligência na oração. Não permitam que nada seja um obstáculo entre vocês e ela. Façam todo o esforço para manterem aberta a comunhão entre Jesus e o vosso coração. Procurem todas as oportunidades para irem onde se vai fazer oração. Aqueles que querem realmente ter comunhão com Deus serão vistos na reunião de oração, fiéis em cumprir o seu dever e fervorosos e ansiosos em colher todos os benefícios para poderem obter. Aproveitarão toda a oportunidade para se colocarem onde possam receber os raios de luz do céu. Devemos orar no círculo da família e, acima de tudo, não devemos negligenciar a oração secreta, pois é ela que sustenta a nossa vida espiritual. É impossível que a espiritualidade de uma pessoa floresça se a oração for negligenciada. A oração apenas na família ou em público não é suficiente. Na solidão, permite que o teu coração se abra inteiramente ao olhar perscrutador de Deus. A oração secreta só deve ser ouvida pelo Deus que ouve as orações. Nenhum ouvido curioso deve receber o fardo de tais petições. Na oração secreta, a mente fica livre de influências do ambiente, livre de agitação. Calma, mas fervorosamente, poderá alcançar Deus. Suave e duradoura será a influência que emana daquele que vê em secreto, cujo ouvido está atento para ouvir a oração que brota do coração. Mediante fé, calma e simples, a pessoa entretém comunhão com Deus e reúne para si mesma raios de luz divina para fortalecer e suster no conflito com Satanás. Deus é a nossa torre de poder. Deus é a nossa torre de poder. Só a Ele nós podemos pedir perdão, podemos pedir auxílio, podemos pedir que nos proteja, que nos ajude com o inimigo. Só Ele nos pode ajudar em tudo. Sem a força dele nós não somos nada. Sem a capacidade do amor dele nós não somos nada, porque nós estamos aqui a aprender a viver. O amor vem dele, a justiça vem dele, a alegria vem dele, a bondade vem dele, a humildade vem dele. Vem tudo dele. Se nós não estivermos na presença de Deus, nós não temos nada. Por isso, cada vez mais temos que estar com Deus. Os finais dos tempos estão a chegar. Nós precisamos claramente de estar muito mais perto dele, de estudarmos mais a palavra de Deus, para que não sejamos enganados e para que tenhamos fé e acreditemos e continuemos ao lado dele sem problemas. Ficamos por aqui, meus amigos. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.